Digno do hard rock, uma boa noite bem animado. Quem tá aqui contente para fazer muito network. Não é só trocar cartão não, hein? Nós estamos falando de vendas, tem que fechar contrato. Eu mesmo, para quem não me conhece, eu sou a Vivi, gestora aqui do hard rock de marketing e da parte comercial. Eu tenho como meta fechar 10 confraternizações para dezembro, hein? Por favor, me ajude. Quem ainda não fez a festa de final de ano, seu planejamento, fala comigo no final dessa noite. E não é brincadeira, eu estou falando sério. Brincadeiras à parte, uma forma mais descontraída de começar, mas a nossa noite de hoje é extremamente especial para falar de vendas. É um tema que nós guardamos na manga faz um tempão, Hard Talkings. Por quê? Nós ficávamos pensando quem serão as pessoas com propriedade para falar de vendas. E por algumas ocasiões de data, esse tema foi postergado. E conversando com o Leandro, falamos, não dá mais para enrolar. Vamos fazer o hard de vendas, hard talking de vendas com os melhores. E ele enviou algumas sugestões muito bem-vindas, entre eles o nosso amigo e parceiro o Rodrigo, que está aqui. Eu passei outras para ele, inclusive uma mulher, pela primeira vez aqui presente, a dona Kátia, vai falar com o time. Ela falou assim, mas o que é isso? Isso é tudo de melhor, gente. Na verdade, esse projeto ele tem a proposta de unir negócios, entretenimento e business, né? É para isso que a gente está aqui. Então, eu quero pedir para vocês aproveitarem muito, muito. É muito rico a troca que vai acontecer aqui. Não só pelos palestrantes, é sentado com um colega, é a troca para um café depois. E saiba que o Hard está à disposição para ser a sede desses encontros, usufrua da nossa casa. O nosso café ele tem a identidade para eventos corporativos, casamentos. Tudo acontece aqui. Volto a falar, só não fiz velório ainda. Mas é que tudo é permitido fazer para negócios. Então, a noite de hoje é muito especial e é por isso que eu vou dar o start para ela começar. Vou chamar aqui a minha parceira Andréia, que é da EDEX, que vai falar um pouquinho da empresa deles. Em seguida, os nossos palestrantes. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Eu sou Andréia Maciel, coordenadora acadêmica local da IDEX Lab FGV Ribeirão Preto e região. Bom, eu dou boas-vindas para vocês. Quero que vocês aproveitem muito essa noite. Esse projeto Hard Talks é um projeto em parceria com o Hard Rock, né, com a Vivi, e um projeto para trazer conhecimento num ambiente descontraído, gostoso, como vocês estão curtindo nesse momento. Mas o importante também é trazer aqui para vocês, agradeço aqui os alunos que estão aqui presentes, muito obrigada pela presença de vocês. É muito bom tê-los aqui, os demais presentes aqui da casa, futuros alunos também, que hoje eu tive a oportunidade de conversar, né? Até ex-alunos meus, muito bom. Falar um pouquinho da IDEX Lab. A IDEX Lab ela é a conveniada da FGV e oferece aqui em Ribeirão Preto e São José do Rio Preto os cursos de MBAs. MBAs em gestão empresarial, gestão comercial, gestão financeira e gestão em agronegócio. E queremos aqui deixar um convite também para vocês conhecerem a nossa casa, que está na Rua Inácio Luiz Pinto, 275, com os cursos presenciais. Também temos o curso de pós-graduação em administração de empresas, que nós vamos começar nesse ano a oferecer. Então, vocês estão convidados a conhecer nosso ambiente também. Para conhecer nosso ambiente, nós temos palestras, eventos, nós temos a nossa arena EDEX Lab, né? No sábado, dia 21, vamos ter uma palestra também sobre vendas, mas na indústria da beleza. Vamos trazer a Fabiana Borges de Oliveira, que ela é do Grupo Cedro, CEO do Grupo Cedro, né? Ela está também como superintendente da CIRP, aqui em Ribeirão Preto, e vamos falar sobre varejo, sobre inovação, sobre gestão, sobre liderança. Então, todos estão convidados a estar conosco no sábado, dia 21. Para saber um pouco mais, eu convido vocês a acessarem as nossas redes sociais. Nós temos um link de inscrição para que vocês possam ir e também ter um pouco mais de conhecimento e conhecer a IDEX Lab FGV, Ribeirão Preto e região.
tá bom? Agradeço aqui a equipe que está presente, né, que também está à frente, assim, conduzindo esse evento, nossos idealizadores da IDEX Lab, nossos diretores, e desejo para vocês uma excelente noite. Muito obrigada, e convido o professor Lucas Ciência do Prado, nosso professor do MBA de Gestão Comercial, para dar andamento aqui. Passa a palavra para você, Lucas. Obrigada, gente. Obrigado, Andréia. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Maravilha, hein? Coisa boa, Leandro, quando me convidou aqui, né, falou, pô, nós vamos ter lá mais o 6º Hard Talk. E um prazer começar abrindo aqui, né? Então, acho que a ideia é já falar um pouquinho sobre para onde está indo esse tema, que é o tema da noite, falar de vendas, né? A gente está aqui com a Kátia, está aqui com o Rodrigo também, está aqui com o Leandro, né, que vai falar um pouquinho. E a Vivi já começou bem, né, Vivi? Falando, né, tem meta aí, temos que fechar 10 eventos até o final do ano. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse novo cenário de vendas, tá? Eu vou colocando algumas coisas de referências ali, mas vamos bater um papo. A ideia realmente é trocar um pouco de informações com vocês do que a gente está vendo nessa área comercial, né? A área comercial que é super importante para qualquer organização. Eu costumo falar, ontem mesmo, né, segunda-feira, eu abri meu curso para graduação lá na GV em São Paulo. E a turma está sendo formada lá em administração de empresas, né? E eu falo, pô, quem aqui já falou um pouquinho sobre vendas? E é a primeira vez que muitos desses alunos estão falando de vendas dentro do curso de administração. E eu tenho a missão de mostrar que essa é uma área que provavelmente todo mundo, depois que vai para uma organização, acaba trabalhando também, né? Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, para a gente começar a falar um pouquinho, o que é essa função de vendas hoje e como que ela evoluiu nos últimos anos, né? E aí eu vou trazer um pouquinho de história aqui para vocês. Se a gente olhar lá para a década de 50 até 1970, mais ou menos, o vendedor tinha muito aquela função da venda transacional, né? Muito preocupado em fechar uma venda e sair correndo para a próxima. E jogava num terreno super confortável, né? Afinal, o consumidor tinha pouquíssimas informações e o grande provedor de conhecimento para esse consumidor que tinha que tomar a decisão era o vendedor, né? Aquela pessoa que ia lá ensinar sobre os seus produtos, sobre os serviços, aquilo que a empresa oferecia. Então, eu poderia dizer que ele jogava ali, né? Ele e ela jogavam num território super confortável, né? Conforme a gente foi vendo a evolução, década de 80, década de 90, a informação começou a circular um pouco mais, as opções do consumidor, né? As opções dos consumidores aumentaram, e aí o trabalho já fica um pouquinho mais difícil, né? Então, a gente vê uma transição daquele vendedor mais transacional para o surgimento do vendedor consultor, que, por incrível que pareça, né, não é algo tão novo assim, é algo que já surgiu há algum tempo dentro dessa discussão da gestão comercial, né? E o que esse vendedor consultor fazia? Ele entendia as necessidades do cliente e provia soluções. Tanto que um dos grandes livros da área comercial, que é o Spin Selling, nasceu na década de 80 como um método que revolucionou porque ele ensinou vendedor a fazer pergunta, né? Então você tinha lá uma sequência de perguntas para entender quais eram os problemas dos seus consumidores, quais eram as necessidades dos seus consumidores, mas a grande revolução seria o I lá do Spin, que é a implicação, a dor que aquele problema trazia, né? E aí a gente viu que a evolução ela continua, o consumidor começou a se empoderar cada vez mais, e na década de 2000, com o fortalecimento da internet, o fortalecimento das informações, esse consumidor começou a ficar um pouco mais empoderado, né? E aí o jogo mudou. Por quê? Porque provavelmente vocês que estão aqui já chegaram numa loja e, né, com um estudo de meia hora na noite anterior, vocês chegaram sabendo mais do que o vendedor que está lá, a vendedora que está lá trabalhando há muitos anos, né? Aí você fala assim, poxa, como é que eu que estudei meia hora entrando em rede social, entrando em blog, entrando em site, estou sabendo mais do que a pessoa que está me atendendo? Isso incomoda o consumidor. E aí vem, então, uma postura nova do vendedor, que é esse vendedor de valor, né? Como é que você entende a necessidade, mas também agrega valor para esse consumidor. Isso que eu falei aqui, pessoal, traz a gente até quase ali a década de 2010, mais ou menos, né? Mais 10 anos já se passaram. Então, o que está acontecendo? Se a gente olhar alguns dados recentes, essa pesquisa que eu gosto bastante, ela vem lá do pessoal da Salesforce. E ela mostra, né,
que, comparando o ano de 2020 com o ano de 2022, a barrinha mais escura é o ano de 2022, a gente vê que, por exemplo, quase 90% dos consumidores, e essa pesquisa ela é global, ela envolve tanto B2C, Business to Consumer, como B2B, 90% dos consumidores falam que a experiência que eles têm com uma determinada marca é mais importante ou tão importante quanto os produtos e serviços, né? Ou seja, a gente vive uma era que não só produto é importante, mas a experiência que você tem com a marca também, né? Então, olha que interessante o papel do vendedor se fortalecendo. A gente vê alguns dados interessantes também que falam sobre essa expectativa, o quanto que a empresa precisa conhecer das necessidades, das expectativas do cliente, mas o que eu queria chamar a atenção aqui de vocês é um dado que vem crescendo, é o último dado que está colocado ali. O quanto que os clientes esperam que a força de vendas ela consiga antecipar as necessidades. E é esse ponto que a gente vê que está mudando, né? Por muito tempo a gente foi lá, entendeu a necessidade do consumidor e prover a solução. E agora a gente precisa começar a trabalhar à frente do consumidor para levar algo que talvez ele ainda não percebeu. É claro que ele precisa, porque a necessidade está ali, mas que ele ainda não percebeu que existe uma outra forma de solucionar aquele problema que ele está enfrentando ou ainda vai enfrentar. E aí eu trago um dado que é super interessante. Se a gente olhar a pesquisa de 2018 da Salesforce, ela falava lá que 78% desses consumidores eles queriam uma figura de um Trusted Advisor, né? Que é aquele vendedor que você pode estabelecer confiança. E aí eu peguei o dado mais recente, de 2022, a gente vê que quase 10 pontos percentuais aumentaram, chegando em 87% querendo essa figura do Trusted Advisor. Então, o Rodrigo vai falar lá depois, mas se eu vou lá comprar o meu apartamento, né, eu espero que a pessoa que está me atendendo faça um atendimento não só para me vender um imóvel, mas também para que possa vender o melhor imóvel para o meu momento, para a minha situação, e que, se possível, eu acabe ganhando dinheiro com ele amanhã ou depois se eu precisar vender. Então, esse é um ponto importante, pessoal, porque as empresas precisam começar a se preocupar sobre como elas criam confiança, estabelecem confiança com os seus consumidores, com os seus futuros clientes. Esse é um ponto fundamental e é o que vai mudar o jogo daqui para frente, né? Bom, se a gente olhar aqui, né, o que está acontecendo? Eu trouxe um pouquinho, é claro que a gente não está parado também, e aí, nos últimos 5 anos, a gente vem olhando para aquilo que está acontecendo na área de vendas, e eu trouxe um pouco das pesquisas que a gente realizou, né, lá na GV, inclusive o Leandro, que vai falar um pouquinho, a gente teve junto ali naquele primeiro artigo, Vendedor na Disrupção Digital, falando pré-pandemia, inclusive, né, quando a gente falava como a força de vendas ela vai até o digital e fortalece ali o seu papel, né? Não se falava, né? Não se falava em pandemia, não se falava de fortalecimento do e-commerce, e ali a gente já discutiu um pouquinho o papel do vendedor, da vendedora físico, né, junto ao meio digital. Olha que interessante ali, né? E aí depois a gente foi estudar um pouquinho do que acontece, esse estudo do meio, um estudo que a gente fez na indústria de seguros, e o que acontece no vendedor que tem o foco mais transacional, por exemplo, o vendedor do seguro de carros, que é muito mais, aquela coisa que quase, provavelmente, né, todo mundo já teve ali aquele e-mail no penúltimo dia do vencimento, para falar, seu seguro vai vencer, você não pode ficar sem, né? Então é uma venda muito fácil ali de fazer, porque você precisa renovar, você já confia, você faz, super transacional. Mas aí a gente foi comparar a indústria do seguro de vidas, né, que normalmente é um seguro não tão procurado assim quanto o seguro de carros, e aí sim você precisa de uma postura muito mais consultiva, né? Então por isso que a gente chamou do novo papel do vendedor, esse vendedor que é o vendedor de valor. E por fim, um estudo que a gente fez num grande varejista, né, de roupas aí do Brasil, e esse estudo foi legal porque ele mostrou, a gente pegou lá de todas as lojas desse varejista, quais eram as lojas que tinham maior índice de satisfação dos clientes. E a gente foi entender o que acontecia nessas lojas. E a gente foi perceber, no final das contas, que a força de vendas, os vendedores que estavam em loja, eram aqueles que acabavam ajudando esse consumidor a ter, talvez, uma melhor experiência com a marca, né? E aí a gente foi ver ali o que esses vendedores faziam de uma maneira bastante interessante. Bom, eu falei tudo isso, meu tempo aqui está acabando já, para falar um pouquinho, então, do que é esse novo vendedor. Se a gente tivesse que falar do vendedor da década de 2020, né? Estamos aqui já há 3 anos evoluindo. O que é esse novo vendedor? Ela precisa ter algumas habilidades que são diferentes. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é como que a gente consegue, como vendedor, como vendedora, se colocar
à frente da necessidade do cliente. Isso, para quem estuda marketing, né, pode até ser uma coisa assim, pô, mas como é que eu vou estar à frente da necessidade? Se a gente olhar para aquele critério ali da tomada de decisão, se eu esperar o cliente levantar o problema, acessar todas as marcas que você conhece, selecionar algumas para depois escolher a marca, eu já estou atrasado. Muitas vezes, quando você espera o cliente selecionar a marca na cabeça dele, você já está atrasado. Então é o ponto de trabalhar com vendas se antecipando. Como é que eu ajudo esse cliente a perceber melhor o problema que ele tem e que talvez a minha solução é a mais adequada para resolver esse problema que ele tem. Bom, o segundo ponto que eu queria trazer aqui é como que a gente consegue, de certa forma, ter uma colaboração mais tanto dentro da empresa quanto com o cliente fora da empresa. De maneira geral, o vendedor costuma trabalhar muito sozinho, né? Então é importante você acessar as informações e os grupos de trabalho que estão dentro da organização. Isso com a tecnologia, que já é o ponto 3, está ficando cada vez melhor. Porque antes, para eu levar lá o meu diretor comercial para uma outra cidade, era difícil encaixar a agenda. Tal. Hoje, talvez com a tecnologia, eu consigo ter ali uma inserção rápida de meia hora num Zoom, num Teams, qualquer outra ferramenta, e ter essa colaboração. Então, essa colaboração entre o ambiente interno da organização e também o centro lá de decisão do cliente é fundamental para que você estabeleça conexões de maior valor, né? O terceiro ponto, pessoal, é como que o vendedor tira vantagem desses canais digitais, dos canais aí, que estão no dia a dia. Por quê? Por muito tempo, até estava conversando com a Kátia, já vou passar aí para você, Kátia, para trazer os exemplos, né? Por muito tempo, quando veio essa questão do e-commerce, da tecnologia, falou assim, não preciso mais de vendedor. Às vezes eu coordeno como foi colocado aqui, a Vivi falou, né? Nós estamos aqui com todo esse desafio das metas e tal. Como é que a gente, de certa forma, começa a trabalhar com esses pontos? E aí os vendedores, eu não tenho mais função dado do e-commerce. E a gente viu que não foi isso. Na verdade, o vendedor tem uma função muito importante e ele pode ser alavancado por essas questões da digitalização, do ambiente virtual e como que a gente leva isso para frente. O quarto ponto aqui que eu queria chamar a atenção de vocês é como que a gente consegue, de certa forma, trazer os dados para a tomada de decisão. Tem uma frase muito bacana, de um diretor de uma empresa de tecnologia que ele fala assim, se os meus vendedores não forem capazes de olhar para o P&L, lá para a questão dos resultados de receitas e despesas de um cliente meu e falar como que ele pode, de certa forma, melhorar o resultado dele, ele provavelmente está ficando não competitivo, né? Então, essa força de vendas precisa entender como que eu gero valor em termos de receita, em termos de diminuição de custos, de despesas, para esse cliente. Então, é papel do vendedor entender isso também. E aí não tem como não falar da inteligência artificial, né? Então, retroalimentar os sistemas para que você possa, de certa forma, conseguir também potencializar o seu trabalho. E, por fim, a capacidade de adaptação. Venda sempre vai mudar, vendedor tem que se adaptar. É um negócio, daqui a pouco, talvez daqui uns 15 anos, a gente volta aqui para fazer lá, talvez, o 40º aí, Hard Talks, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre qual que é o papel em 2040. Mas, no final das contas, hoje, a capacidade de adaptação é fundamental, tá? E eu queria encerrar aqui, já está vermelho, verde, azul, já pôs todas as cores possíveis aqui, que meu tempo acabou. Mas eu queria encerrar com essa frase aqui, que, para mim, resume muito bem o que é esse vendedor, essa vendedora de hoje e para os próximos anos, né? A gente pode ver aqui que a palavra valor, ela continua, então o agente de vendas como um criador de valor ao consumidor, mas principalmente antecipando coisas que o seu cliente não está sendo capaz de ver, de gerar insights, né? Se a gente pegar como que essa teoria ela vem evoluindo, insight selling é algo que todas as empresas hoje já estão começando a querer entender um pouquinho mais, que é justamente essa capacidade de você conseguir, antecipar um pouquinho ali a tomada de decisão junto com o consumidor e levar insights, perspectivas únicas, né? E aí o que eu chamei aqui do vendedor de empatia. Por quê? O vendedor com empatia é aquele que não vai ficar empurrando o produto para o consumidor, que vai tentando forçar alguma coisa que o consumidor não encaixa ali com aquela necessidade momentânea, mas sim aquele vendedor, aquela vendedora que entende as dores do cliente, que entende as necessidades do cliente, mas principalmente o momento que o seu cliente se encontra, né? Então, vender com empatia
é o que eu coloco aqui como talvez a grande nova fronteira da área de vendas. E com isso eu passo aqui, queria agradecer e passo para a Kátia para que ela possa dar continuidade aqui ao nosso Hard Talks. Pessoal, muito obrigado. Tem meu WhatsApp aqui, meu e-mail. Fiquem aí, né, super à vontade para conectar. Foi um prazer estar aqui com vocês. E agora eu vou colocar ali, né, no meu lugar para poder aprender um pouquinho com a Kátia. Gente, obrigado e vamos lá. Obrigado. Nossa, que responsabilidade, hein, Lucas? Depois de você, hein, que aula. Bom, eu vou tentar materializar o que ele falou aqui. E aí, gente, quando a Vivi me fez o convite, ela falou assim, Kátia, eu quero que você fale de alguns cases, né, na sua vida aí comercial, marketing, e o que você aprendeu. E aí, a primeira frase, vamos lá, contando rapidamente. Eu fui 15 anos, trabalhei 15 anos na CEMIG Telecom, que a CEMIG é uma empresa de energia de Minas Gerais, mas ela tinha um braço de telecomunicação. Trabalhei 15 anos lá na área de suprimento. E aí, um dia, um doido chegou lá para mim e falou assim, você vai ter que ir para a área comercial. Aí eu falei, tá bom, deixa eu ver o que vai ser isso. Mas essa parte eu vou falar depois. O que eu quero dizer é que, quando eu vim para a área comercial, essa frase ficou muito evidente para mim. Que nada vence o treino diário com foco, disciplina e constância. Aí vocês vão falar assim, foco, todo mundo sabe que tem que ter. Disciplina, isso é óbvio, né? E constância, eu acho que é a palavra mais em moda, né? Que combina aí com consistência. E aí, deixa eu ver se eu aprendi a passar aqui. Eu vou falar, porque além de eu vender, além de sou do marketing, eu sou ultramaratonista. Esse ano eu me tornei ultramaratonista com essa prova aqui, que eu não tirei ainda a pulseirinha, eu vou tirar dia 21 de novembro, porque eu fiz uma proposta, o meu boss não está aqui, eu ia contar, mas ele não está aqui, depois eu conto. Eu fiz 37 quilômetros, subi 2.550 de altimetria e fiz em 8 horas e 20 minutos. Essa prova, eu tinha um plano. Foco. Eu fiz meu planejamento com foco em fazer essa prova com mínimo de 6 horas e máximo de 7. E o que vocês acham que me fez terminar essa prova? Dentro daquela sigla que eu falei ali, foco, disciplina e constância. Eu terminei essa prova, mas eu não terminei dentro do meu planejado, porque eu tive foco para planejar, e eu tive constância para todos os dias fazer meu treino, mas eu não tive a disciplina. Porque nenhum treino eu fiz nessa altimetria. E estava lá para eu fazer. Eu não tive a disciplina para fazer certinho. Um dia, já na Wiclix, o Wiclix, ó, o maior provedor aqui da região, viu, gente? Provedor de internet que entrega na sua casa e na sua empresa. Somos o 3º do estado, com muito orgulho. Um dia, meu time falou assim, Kátia, Cidade Sertãozinho não vende. Aí eu fiz uma pergunta, como estamos vendendo? Ninguém me convenceu, fui para a rua. Chegamos em Sertãozinho, 7 horas da manhã. E aí, Lucas, eu vou conectar com você. Entenda o seu cliente. Quando eu cheguei nas ruas, foi com o PAP, tem 2 representantes aqui do PAP, porta a porta. Esse cara existe. O dígito está aí, e ele existe, ainda existe. Nós entramos na rua, e aí eu estou vendo o vendedor indo numa casa, e lá na frente, o pai dessa criança estava lavando o carro. Eu falei, vem cá, vamos lá. Olha, o peixe está ali, gente, vamos falar com ele agora. Cheguei lá, a minha vendedora começou a conversar com o pai, e eu vi o pai preocupado com a criança, e eu falei, cara, eu vou falar com essa criança. Agachei, sem brincadeira, galera. Não é mentira. Eu dei o meu celular para a criança, ele foi lá no ícone do Google e escreveu P-E-P, Peppa. Aí apareceu lá, Peppa. E aquela criança se ficou ali, prestando atenção. E aí, nessa hora, o pai falou assim, Maiara, eu vou contratar o Wiclix, porque eu tenho que vir aqui na casa da minha mãe, todo dia, 4 horas da tarde, para assistir a Peppa. Agora, eu tendo internet, eu vou assistir a Peppa com meu filho em casa. Então, foi um case. E, nesse dia, a maior lição que eu dei, que a gente aprendeu, não que eu dei, que a gente aprendeu, é colocar o seu foco, disciplina e a constância de todos os dias, voltar lá em Sertãozinho e entender como que são as ruas de Sertãozinho, foi necessário. Hoje, a gente tem 8.000 clientes na cidade. Gente, esse caso aqui
Ele é longo. Quantos minutos eu tenho? 5. Mas vamos lá. Voltar lá no início. Eu era da CEMIG, era na área de compras, e um dia um diretor lá da Vivo, Fábio Abreu, desse tamanho, falou assim, você vai para a área de vendas. Eu falei, cara, eu não sei vender nada. Ele falou, você vai. E me mandou lá para o Nordeste e Centro-Oeste. CEMIG tinha lá. CEMIG é Minas, só que tinha uma rede de telecomunicação, uma rede fibra ótica de poste a poste, para conectar as empresas. E eu falei assim, ele falou, ó, você tem que rentabilizar essa rede em 2 anos. Eu falei, caramba, eu ia falar um palavrão, eu adoro falar um palavrão. Cacete! Vocês tiveram 5 anos para rentabilizar essa rede, eu vou ter 2? E foi isso. Cheguei lá, peguei meu avião, não sabia que eu ia morar no avião tanto tempo, porque eu ia para Salvador, Fortaleza, Recife e Goiânia. Pensa, Vivi, vender para as empresas lá no Nordeste. Ninguém conhecia a CEMIG, sabia quem era a CEMIG, mas não sabia a CEMIG Telecom. E outra, estava em outro estado, entender esse outro estado. Cheguei lá, um time desmotivado, sem foco, sem planejamento, sem disciplina, sem constância. Eu falei, caramba, como é que vocês vão vender? Não vão, né? E aí, o que me instigava? Toda sexta-feira, na reunião da diretoria, e hoje eu tenho a DCX, que é a diretoria rolê da diretoria, era que toda vez eu chegava nessa reunião, o meu cavalo estava no rabo dos outros. Gente, isso é para vendedor. E eu não sabia que eu tinha a veia de vendedora. Putz, mas isso para vendedor é foda. Aí passou primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, foram 8 vezes 4, moço, 32 reuniões com o meu cavalo no rabo dos outros. E ninguém estava vendo o que a gente estava fazendo. A galera de Minas vendendo para caralho, para caramba. E a gente fora de Minas, que era assim que falava, fora de Minas, vendendo muito pouco. Mas mal sabia que a gente estava com FDC muito forte na região. Que aí o que a gente fez? Fizemos treinamento, colocamos meta para o time, participamos dos eventos para mostrar a marca, fomos em feiras, visitamos todos os clientes que a CEMIG tinha, botei meu CEO para fazer uma apresentação, controlamos o funil de venda e comemoramos. Comemoramos isso aqui. O time do Nordeste Centro-Oeste bateu a meta de 2 anos, em 18 meses, fechou o maior contrato de varejo da companhia, da Pague Menos, com faturamento, só um contrato, faturamento mensal recorrente de 250 mil. Foi o melhor indicador de recebimento, porque o que adianta, Lucas, vender e não receber? Qualidade, melhor LTV, o cliente tem que ficar na base. E o ativo do Nordeste, a empresa foi vendida, a CEMIG Telecom. A Algar comprou a região fora de Minas com maior ágio. Isso é o quê? Por um custo de aquisição superior ao que era registrado no valor contábil. Demos show. Foi um grande orgulho. Tenho tempo? Esse aqui, 2 minutos. Isso aqui é uma fórmula que a gente aprendeu. Né, marketing? Múcio está aqui. Fizemos esse lançamento de Jardinópolis, está aqui pertinho. Por que eu gosto de contar esse caso? Antes da pandemia, nós desenvolvemos essa técnica de toda vez que a gente entrava numa cidade, a gente fazia com 6 meses o digital, branding, marca, lá na cidade. Todo mundo recebendo, 6 meses antes só no digital. Com 15 dias antes, a gente fazia um pré-lançamento com o pessoal na rua. Então, a gente tinha pré-lançamento com 6 meses no digital, com 15 dias antes do lançamento na cidade, com a galera fazendo uma pré-venda. E no dia do lançamento, esse time aí. Porque a gente é o quê? E a gente é o quê? E o nosso coração? Era assim que a gente abria cidades. Isso tem energia. Isso não é só barulho. Isso tem uma energia para eles vendedores. E depois ficávamos ali. Então, no dia do lançamento, tal. Depois, a gente no pós-lançamento, esse time continua lá na rua, porque é isso. Tem um período de entendimento da marca, de estar na marca e depois continuar, porque toda venda ela tem um crescimento e depois ela estabiliza e cai.
Mas aí, na hora que cair, você tem que ter alcançado a penetração. Em 14 dias, fechamos com 1.097 vendas só lá em Jardinópolis. Galera, nada vence o treino quando fazemos com foco para planejar onde queremos chegar, com disciplina para executar o planejado. O plano pode mudar, mas se você muda, executa conforme mudou. E constância, porque a mudança é ajuste. E constância para praticar todos os dias as ações necessárias para alcançar o resultado. O treino, ele é diário para vendas e para todas as áreas da vida, com certeza. Obrigada, galera. Ó, primeira vez que eu faço isso aqui, hein? Vivi, treinei. Obrigada, gente, valeu. E aí, eu vou chamar. Vai. Só para comentar essa questão da percepção do barulho, a Fer, que está aqui como convidada hoje, não me deixa mentir, quando tudo isso aconteceu, nós éramos concorrentes, né? Eu era da Claro. E uma das coisas que mais nos chamava a atenção é essa questão do engajamento. Mas esse engajamento só tem quando a gente toca uma coisa que é o coração. Então, quando eu passei a atendê-los aqui no Hard, uma coisa que eu falava, cara, eu acho muito legal essa história do coração amarelo. É no chaveiro, e eu sou meio bitolado com algumas coisas de reforço de marca, né? E hoje, ver essa turma aqui, eu fico muito grata, porque eu acompanhei como concorrente, eu passei a atender como cliente, e hoje tenho o prazer de tê-los como amigos. Então, pessoal, vamos aproveitar bastante do conhecimento que está rolando aqui nessa noite. E agora o Rodrigo veio para cá, que já é um amigo da casa também, um cliente, pode falar, né, das experiências hard rock, e vai compartilhar um pouquinho conosco. Boa noite a todos. Obrigado. Ó, esse negocinho aqui dá agonia, viu? Já vi que dá agonia esse trem aqui. Fica piscando, né? Não vou olhar para ele, então acho que eu vou usar a mesma tática aí. Bom, primeiro eu quero agradecer o Leandro, o time todo da EDX Lab, da FGV, pelo convite. A Vivi, Hard Rock Café, pelo convite também. É um prazer imenso estar aqui. Eu não sou professor, não sou palestrante, eu sou um profissional, eu estou diretor comercial e marketing na Perplan. A Perplan é uma construtora, urbanizadora e construtora aqui da cidade de Ribeirão Preto, a nossa sede é aqui. Mas hoje nós estamos presentes em mais de 5 estados e 30 cidades espalhados aí no interior do Brasil. Então a nossa experiência é o interior do Brasil e eu vou compartilhar com vocês um dos cases, dos vários cases que nós tivemos aí nos últimos 7 anos. Vou trazer para vocês um especial que aconteceu esse ano, tá? Gran Vest Garden. Meu negócio é apartamento, tá, gente? E terreno, e lote. Então, se alguém estiver procurando um apartamento, quiser mudar o patrimônio, comprar um lote para construir uma casa, pode falar comigo, pode falar com o Maranguete ali. Maranguete, levanta a mão, Maranguete! O melhor corretor de Ribeirão Preto está sentado na mesa ali, eu recomendo, tá? O Gran Vest Garden foi um case de sucesso. Por que ele é um case de sucesso? Primeiro, vender 100% de um empreendimento com 148 apartamentos de R$1 milhão na cidade de Uberlândia em 5 horas é um sucesso. Vender 148 apartamentos não é fácil, tá? Não é fácil. Ainda mais um mercado extremamente competitivo. E eu vou trazer para vocês alguns indicadores. Uberlândia, principal cidade do Triângulo Mineiro, segunda maior cidade do estado de Minas. Perplan e Uberlândia. Perplan é uma empresa neném na cidade de Uberlândia. Nós começamos lá em 2019, o primeiro empreendimento nosso foi o Liberdade 1226, um empreendimento complexo, um desafio imenso que nós tínhamos lá. Foi o primeiro projeto e foi a primeira entrega. Nós entregamos esse projeto agora em 2023, em junho de 2023. São 6 lançamentos na cidade e esse ano a gente já lançou 3 projetos lá. Tá? Então, só para vocês entenderem o que está acontecendo em Uberlândia e em Minas Gerais. Esse aqui é o projeto, não é o case, esse é o projeto que nós entramos lá. Foi um projeto assinado pelo Jorge Mentana, apartamentos de 200, 300, 400 e 500 metros quadrados. Cadê a Fê? Está aqui? Fê, difícil, né, Fê? A Fê que fez o projeto, tá? Esposa do Leandro, inclusive, né? Uma das maiores arquitetas de Ribeirão Preto está aqui na mesa também. Ó. Aqui umas fotos do Liberdade. E essa academia foi fácil fazer, Fê? Difícil, né? Isso é real, tá? Isso não é foto de e-book, não. É foto real, tá?
pouquinho do que a gente faz, do que a gente entrega. E por quê? A gente entende, como o professor Lucas falou, que hoje a experiência e a venda de valor é o nosso negócio. Se destacar no mercado hoje, você não pode mais vender produtos. Você se posiciona como produto, você está na vala como todos os outros. Pequeno, médio, grande, não importa, o seu tamanho, você tem que vender valor. Essa é a primeira mensagem, o primeiro recado que eu deixo para vocês. E dessa forma a gente vem se posicionando. E eu trabalho muito com a minha equipe os pilares do sucesso. Vou fazer uma provocação para vocês. Quando vocês veem essa foto, o que vocês imaginam? O que transmite uma foto dessa para vocês? Pode falar, vamos lá, quero ouvir. Desejo? Sucesso? O que mais? Status? O que mais? Tão tímido, Vivi. Vamos lá, me ajuda. E essa foto? Quando vocês veem uma foto como essa, vocês imaginam o quê? Desespero, fome. Hã? Gostei. Quem falou desespero? Você falou desespero? Alguém falou desespero aqui. Foi você, Vivi? Fome. E essa aqui? O que vocês veem? Uau! Sonho. O que mais? Filhos. Hã? Diversão. Eu traduzo essas 3 imagens nessas 3 palavras. Necessidade, desejo e experiência. Ponto. Hoje, você quer atacar o seu cliente, ataca nesse foco. Necessidade, desejo e experiência. A necessidade você cria. E existe uma série de técnicas e táticas. Os professores estão aqui, Lucas e Leandro, a DexLab e a FGV, para ensinar as pessoas. Não vou ensinar necessidade hoje, tá, pessoal? Vou contar o case para vocês. Desejo, você vendeu o que está impossível, você conseguir atingir o pico do desejo no seu cliente, consolidou a marca, perpetua. E a experiência, galera, não adianta. Se você não vende experiência hoje, você está morto. O seu negócio está morto. O que vocês olham nessa foto aqui? O que vocês olham? É diferente das outras? E essa aqui? É diferente das outras? Fila também, né? Para comprar apartamento. E essa aqui? É diferente das outras? Não também. O que elas têm em comum? Necessidade, desejo, experiência. E foi isso que nós buscamos criar, né? Quando a gente olha como tudo aconteceu. Planejamento, galera, não tem como. Planejamento, organização, profissionalismo, dedicação. Tem que ter vontade, tem que querer fazer, Lucas. Se não tiver vontade de fazer, não faz. Vencer, ter bons parceiros, escolher os seus stakeholders, né? Quem vai estar com você naquele negócio. O meu negócio é difícil porque envolve uma série de stakeholders, desde a compra do terreno, da criação do projeto, dezenas de arquitetos, projetistas, complexidade, engenheiro. O meu negócio, para chegar no stand de vendas e eu poder vender, ele passa por uma série de detalhes. E esses detalhes, eles fazem a diferença. E o principal, a alegria. Cara, sem alegria não faz o negócio. Equipe de venda aqui, quem é de equipe? Quem vende aqui, Cleitão? Quem vende aqui não tem alegria, amigo? Você vende o quê? Plano de saúde, Cleitão. Ele é meu corretor também, tá? Então, recomendo. O melhor corretor de Ribeirão Preto está aqui, tá? É para fazer negócio, network, vamos fazer, né, Vivi? Você vende o quê, cara? Para mim, você vendeu facilidade. Ponto. Você resolveu o meu problema. Eu tinha um convênio médico, sofria com o meu convênio médico, ele vendeu facilidade com alegria, rapidinho. Hoje, eu vou numa consulta médica feliz, alegre, porque você vendeu para mim isso aí, meu amigo. Planejamento estratégico, análise SWOT, básico, pessoal. Entender o seu mercado, as forças do seu negócio, as fraquezas do seu negócio, entender as oportunidades, as ameaças. Sem isso, está morto, professor, está morto. Se você não conhecer o mercado, o ambiente que você está, e você não reconhecer isso, desculpa. Estudo de mercado, base também. Conhecer sua concorrência, conhecer sua demanda, conhecer a oferta que tem. A gente faz muito isso e eu vejo, constantemente eu converso com alguns amigos, converso com outros executivos e às vezes até vejo no dia a dia da empresa os 4 pilares, as 4 patologias corporativas. Está aqui, ó, surdez, cegueira, negação e vaidade. Olha para a sua empresa, empresário. Empresário, diretor de empresa, profissional, olha para dentro da sua empresa que certamente algumas dessas patologias acontecem ali no seu dia a dia. Quando não acontece as 4. E se acontece as 4, você vai quebrar. Tá? Não enxergar o concorrente, não enxergar o que está acontecendo no mercado, é um problema sério, grave. A Nokia passou por isso. Vocês conhecem as histórias aí de cada uma dessas empresas. Se você não ouviu o que as pessoas estão falando, o que o seu cliente está falando, os sinais, os indícios que o mercado está trazendo. Sabe a história da Black Blockbuster?
Netflix? A Netflix se propôs a se fundir com a Blockbuster. E simplesmente a Blockbuster ignorou isso, não acreditou nisso, né, professor? O que aconteceu? Quebrou Netflix, é a Netflix de hoje, mudou o mercado. Está aqui a negação, Yahoo. O Yahoo teve para comprar o Facebook, Yahoo teve para comprar o Google, e não comprou, negou os sinais que o mercado estava trazendo. O que aconteceu? Yahoo foi o maior portal de mídias digitais do mundo. Declínio. Google, Facebook, está aí, 2 conglomerados. Aqui não estamos para contar a história de empresas, né? Falar, mas são indícios. E a vaidade principal, você ficar achando que o seu produto não tem problema, que você não tem problema, que a sua empresa não tem problema. Essa vaidade, galera, deixem de lado, instruam, né, os profissionais das empresas, seus companheiros a não ter esse tipo, porque isso aqui é uma patologia e quebra a empresa. Está aqui, ó, estudo de mercado. Olha o tamanho do mercado que eu tinha. Não pega aqui, né? O tamanho do mercado que eu tinha mapeado no primeiro semestre de um ano, R$1,5 bilhão de reais em lançamentos. E eu mapeei todos, junto com a minha equipe, todos os produtos. Por que esse cara vendeu 14% só? Por que esse vendeu 87%? Por que aquele vendeu 100%? Por que esse vendeu 50%? E aí foi, olha quanto produto, tudo concorrente meu, antes de eu lançar o meu projeto em Uberlândia. Olha isso. Conhecia todos os produtos, a minha equipe conhecia todos os empreendimentos, todas as forças, fraquezas, diversas vezes sentamos para comparar produtos, fazer as nossas análises de SWOT, reconhecer as nossas fraquezas, para aí sim montar a nossa estratégia, montar os nossos objetivos, as nossas metas. Por algumas vezes, a Fê sabe disso, a gente discutia internamente, né? Eu adoro essa frase do Bezos que ele fala, né? Discorde e comprometo. Não importa, você pode discordar dentro da sua empresa. Discordar é lícito, tá? Eu acho que esse acabamento não está legal, eu acho que essa piscina não está pegando sol, né, Fê? Eu acho que tem que ter uma vaga de garagem a mais, e aí você está brigando com o arquiteto, e você não é arquiteto, mas você vende, o arquiteto tem que te ouvir, e o vendedor tem que ouvir o arquiteto, e aí você vai com o time de marketing, precisa me embalar dessa forma, aí você vai no financeiro, olha, eu preciso de uma tabela especial, porque o mercado está fazendo assim. Discorde o tempo todo. Se você discorda dentro da sua empresa, vocês estão no caminho certo. Porque uma empresa que todo mundo concorda, alguma coisa está de errado. Alguma coisa está de errado. E essa é uma das partes que eu mais gosto. Eu acho que de todas é a que eu mais me adapto, que é quando vai falar de estratégia e tática. Eu sempre uso com a minha equipe, né, essa frase, né, esse entendimento que eu divergir para convergir. Cara, eu acredito demais nisso. E dentro do Design Thinking, essa ferramenta que é o duplo diamante é muito utilizado e a gente faz isso o tempo todo. Você faz isso o tempo todo. Cara, senta com a sua equipe, mapeia todos os problemas. Senta, primeira parte do duplo diamante é você descobrir quais são os possíveis. Eles não são verdades. Se a gente sentar e começar a discutir, deixa a sua equipe trazer tudo que tiver. Tudo. Levanta tudo, coloca tudo no papel. Depois que vocês tiverem tudo mapeado, todo mundo discordando, mas o problema é esse. Não, mas eu acho que o problema não é esse. Eu achei que ia falar. O problema não é esse, não, mas o problema é esse. Isso é válido dentro desse processo. Mapeie tudo. Depois você senta e define quais são as suas prioridades. Nós sentamos e definimos quais eram as nossas prioridades naquele momento. Era um mercado extremamente competitivo, com vários concorrentes, com concorrente nosso, inclusive, concorrente nosso que ia lançar depois de nós, foi ao mercado, chegou nas imobiliárias e falou assim, ó, não vendam per plan, não vendam per plan porque eu vou pagar 6% de comissão e nós vamos lançar um preço especial. Mentira, Fê? O que eu fiz com a minha equipe? Segurei. É muito comum no lançamento imobiliário você chegar e você soltar a tabela de vendas, você fazer um meeting maravilhoso. Não fizemos meeting, não entregamos tabela de vendas, não demos nenhum detalhe do produto, fizemos uma simples apresentação e começamos a vender a nossa marca, o nosso valor. O que a Perplan entrega? O que essa empresa que está querendo entrar entregou até agora e o que nós entregamos? Nós temos valor. E começamos a dialogar com as imobiliárias e começamos a conversar com as imobiliárias, né? E aí
surgiu o momento da gente começar a criar os nossos indicadores, né? E eu também uso uma outra frase aqui especial do Drucker, porque hoje em dia tudo você consegue medir. Se você consegue medir, você consegue melhorar, você consegue controlar. Isso é fato, tá? Parte importante dentro do processo. E aí fomos para campo enxergar cada detalhe, e isso passou 1 mês, isso passou 2 meses, passou 3 meses, e aí não saiu o registro para a gente lançar, e aí eu tive que esperar mais 30 dias para lançar, e essa agonia foi tomando conta, e o mercado acelerando, e campanha de vendas, e a gente lá, entendendo, mapeando, olhando, tudo mapeado em tempo real, na tela do computador da minha equipe, na tela do meu computador e do meu gestor. E aí a gente vai para a última parte, que também é uma parte especial, não menos importante, que é a parte da comunicação e do engajamento. E é nesse momento que quando você tem times, igual eu vi aqui, Cátia, seu time, essa alegria de, sangue, como é que é? Coração amarelo? Coração, faz de novo, vamos lá? Amarelo! Boa! Quando você vai para a ponta de vendas, galera, e você chega para dentro dos salões de vendas individual com o seu time, e você tem uma adesão como essa, cada imobiliária dessa foi ativado, foi sentado, foi criado um plano de ação específico, foi criada uma meta, foi criada uma condição especial, e olha isso. Olha que trabalho gostoso, olha a alegria das pessoas, o contingente que a gente conseguiu envolver dentro desse processo, marketing, incorporação, vendas, todo mundo junto, num propósito, num objetivo, e aí não tem segredo, galera. Quando isso acontece, acontece isso aqui, ó. É tanta foto, ó, que vai até bugar. E no final, eu falo que a magia acontece, e acontece isso aqui. Bem, estamos extremamente felizes nesse dia de hoje aqui em Uberlândia, lançamento do Granverse Place. É encantador a felicidade no olho do cliente, adquirindo, realizando um sonho e feliz da vida, comprando conosco nesse dia especial. Uma alegria imensa, a gente está extremamente feliz com o resultado. Agradecer a todos os parceiros, a todos os clientes, a todas as imobiliárias, a todo mundo que apostou nesse projeto. A palavra de hoje é gratidão. Hoje a gente só conseguiu tudo isso porque a gente fez juntos. Nosso planejamento foi juntos, o nosso foco. Eu só tenho a agradecer a Uberlândia pelo carinho e por todo o acolhimento. Eu já me sinto de Uberlândia. Eu não fiz só amigos aqui, eu tenho parceiros. Gratidão. Granverse Place. 100% vendido. Em 5 horas! Sucesso! E assim eu termino, né, que a sorte é o que acontece quando a oportunidade, né, encontra o planejamento. Muito obrigado a todos. Quero chamar o professor Leandro para abrilhantar aqui e terminar. Obrigado. Obrigado. Sensacional. Rodrigo, obrigado pela apresentação. Kátia também. Eu fiquei pensando, tentando rascunhar um grito de guerra aqui também. Estou pensando ainda, Rodrigo. Ainda não tive a ideia. Bem-vindo aí as contribuições. Agradecer a todos. Vivi mais um evento aqui. Obrigado, Kátia, também pela participação. Inclusive, tem uma história interessante com a Kátia. A Wikileaks foi patrocinadora e esteve conosco, com a FGV de Ribeirão, no primeiro evento, logo após a pandemia, no Ribeirão Shopping. E lá eles deram um brinde, o tema era sustentabilidade, né, na época, e lá eles deram um brinde que era o feijão. E
Exatamente, com a marca WeClicks. E a minha filha, né, minha filha da Fernanda, mais nova, plantou na casa dos meus pais e está grande agora. Eu vou até mandar uma foto para a Kátia, está enorme o feijão. Então, toda vez que eu olho, eu lembro da WeClicks, né? Olha a associação que criou. E, Rodrigo, sensacional essa questão que você trouxe aqui, 5 horas à venda em Uberlândia. É impressionante, impressionante. E, olha, nem nos melhores dias meus e do Lucas, como professores, a gente conseguiria ensinar como fazer isso. Na verdade, a gente tem que aprender com vocês. A gente tem que aprender com vocês, impressionante. Bom, eu vou aqui falar sobre... São algumas provocações, aqui estão as minhas redes, para quem quiser se conectar. 2 vezes por semana tem conteúdos novos sobre negócios, sobre economia, sobre marketing, estratégia de negócios, mas eu quero me concentrar aqui e começar com uma visão, provocar vocês um pouquinho. Eu estava fazendo uma consultoria para a Avon, antes da aquisição. A Avon foi adquirida pela Natura, né? Mas antes disso, estava fazendo uma consultoria estratégica para a Avon, em São Paulo. Na época, o CEO, o presidente da Avon, chamava-se Davi. E imagina, uma consultoria na área comercial para uma empresa que simplesmente o DNA é vendas, né? Uma empresa de vendas direta. Em 1886, para quem não sabe a história, um vendedor de livros fundou a Avon. Né? Por quê? Porque ele entregava o frasco de fragrância para as pessoas ouvirem o discurso dele ao ir porta a porta. E ele chegou à conclusão que a fragrância fazia mais sucesso que os livros. E ele chegou a essa oportunidade e daí fundou a Avon. Então, imagina, dar uma consultoria na área de vendas para uma empresa que sabe vender. Né? E aí eu estava conversando com o então, isso foi 2014, se eu não me engano, 10 anos já quase. Eu estava conversando com o então vice-presidente de vendas da Avon, uma figura extremamente importante, vice-presidente de vendas da Avon, de uma empresa que a essência é vendas, e ele falou o seguinte, falou, Leandro, marqueteiros são de Marte, vendedores são de Vênus, e ninguém está no mesmo planeta que o presidente da empresa. E aí, Kátia, o que você acha dessa frase? Provocativa, né, no mínimo. Super provocativa. Isso nos faz pensar como que é o alinhamento entre os profissionais de marketing, entre os profissionais de vendas e entre a agenda da liderança da empresa que precisa pensar em aspectos financeiros, além de aspectos mercadológicos. Vendas, como diz eu tenho alguns trabalhos com o CEO da Rio Química. E a Rio Química, o CEO da Rio Química falou o seguinte, vendas é a locomotiva da empresa. Simples assim. Mas a agenda precisa estar conectada. O que o Rodrigo mostrou, o que a Kátia mostrou, são exemplos de integração. Mas isso é muito difícil acontecer. Então, eu vou colocar algumas provocações aqui. Para mim, essa é a velha história de vendas. Olha, nada contra esses livros. Aliás, tudo contra esses livros. Né? De verdade, a hora que a gente olha aqui, como vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Eu não sei se alguém já leu. Se leu, vender qualquer coisa para qualquer pessoa, vamos lá, essa é a antiga história de vendas. Né? A antiga história de vendas é a seguinte, eu vou fazer um produto ou um serviço para vender para alguém que vai comprar o que não precisa por um dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta. Essa é a antiga história de vendas. Não dá para vender qualquer coisa para qualquer um. Olha só, a Bíblia das Vendas. Olha esse outro livro, Perfect Selling. Abra a porta, feche o negócio. E o outro, o Mad Men, para quem já assistiu esse seriado, né, o Mad Men das vendas. Olha, eu vou tentar explicar para vocês por que isso é a antiga história de vendas. Mas a antiga história de vendas também está na nova economia digital. Né, porque você pode clicar naquele banner e vender pelo Instagram 13 segredos escondidos. Ou você pode vender pelo WhatsApp todo dia, ou você pode ganhar 3 mil a 30 mil, olha a variação, né, por mês com o Mercado Livre. Clique lá e aprenda. Então, vejam, a velha história de vendas, que é vender para qualquer um, é promover o produto agressivamente, e sem... Vocês viram no exemplo do Rodrigo, o tanto que está envolvido de ferramentas, de pensamento estratégico, no exemplo da Kátia. Então, quando a gente olha esses exemplos, eu queria contar o que eu vejo a nova história de vendas na nova economia digital. E aí, eu sei que a Fernanda, minha esposa, fica brava quando eu cito esse exemplo, porque eu cito ela meramente ilustrativo no aspecto do exemplo. Não aconteceu isso, mas, enfim. Imagine a seguinte situação.
Parte do exemplo é real, tá? Loja de produtos de beleza, Sephora. A gente estava lá em Nova York, tem uma loja grande na Times Square, e nessa loja aconteceu algo interessante. Entramos lá para a Fernanda procurar produtos de beleza. Falei, caramba, vai demorar para caramba, milhares de produtos. O que eu vou fazer aqui, né? E aí a vendedora abordou a Fernanda e falou o seguinte, olha, posso verificar o tom da sua pele? Falei, pode. Ela pegou um aparelhinho chamado Color IQ, que é o que vocês veem na foto, e com esse aparelhinho, que é o Color IQ, ela entendeu a tonalidade da pele da Fernanda e entendeu quais são os produtos que eram mais adequados para a tonalidade e para o tipo da pele dela. Ou seja, olha só como o uso da tecnologia pelo vendedor pode ajudar a fazer a curadoria. Não para por aí, porque ela reduziu as opções para a Fernanda ganhar tempo, ganhar esforço na loja. Aí ela fez a compra. O que aconteceu? A Fernanda deu o e-mail dela no checkout. E aí aquelas informações, aquele código do Color IQ, muniu os dados do e-mail da Fernanda. Aí a hora que ela abriu o aplicativo, com o login dela no e-mail, o que aconteceu? Navegação personalizada no aplicativo. E aí, uma vez que isso aconteceu, também estava o histórico de compras dela, alimentando os dados e algoritmos que estavam lá calculando qual é o próximo produto que a Fernanda está inclinada a comprar, está mais propensa a comprar. Então, o que a gente aprende com esse exemplo? Hoje, a tecnologia ela é aliada do vendedor. Hoje, a gente tem que fazer curadoria muito forte, usar a tecnologia para isso. E a experiência tem que ser totalmente integrada. Não importa se você foi no canal digital da empresa, no canal físico, falou com um vendedor físico, falou com um robô. Não importa, tem que estar integrada. Hoje, é inadmissível. Sabe aquele negócio, quando você liga para algum lugar e você tem que falar a mesma história repetidas vezes para diferentes pessoas para ter uma situação resolvida? Hoje é inadmissível. Nessa época de dados que a gente vive, de explosão de dados, das pegadas digitais que a gente deixa. Então, hoje, as áreas de vendas elas precisam ser muito inteligentes em relação a isso. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Prestem atenção aqui, ó. São 3 exemplos rápidos e uma pergunta. E detalhe, o pessoal o time da edX Lab, da FGV, liberou aqui alguns vouchers. Tem um voucher aqui de desconto no MBA, já que é vendas, né, Rodrigo? Já que é vendas, né, Kátia? Eu não trouxe de guerra, mas eu trouxe voucher. Tem um carro lá cheio de voucher. Estou brincando. Estou brincando. Bom, mas é o seguinte, preste atenção. Essa pessoa que está ilustrada no slide, essa pessoa é um empreendedor americano muito famoso chamado Richard Barton. E ele tinha uma inquietude. A inquietude dele era a seguinte: por que eu tenho que ir nas agências de turismo? Por que tem um monte de gente ganhando em cima da viagem que eu quero fazer? Por quê? Simples assim. Início dos anos 2000, a internet permitiu a desintermediação. Ele lançou a Expedia. O que ele trouxe na Expedia? Transparência de preço. É isso que você está pagando pela companhia aérea, é isso que você está pagando pelo hotel. A hora que você ia numa agência de turismo, você sabia quanto que estava sendo cobrado originalmente e quanto que eles estavam ganhando. Ele fundou a Expedia. Não contente, e aí relacionando com o setor de imobiliário, não contente, Richard Barton falou o seguinte: poxa, não é possível. Venda de imóvel. Qual que é o preço justo de um imóvel usado? Qual que é o preço justo? Você vai comprar uma casa, você vai comprar um apartamento em algum lugar. Qual que é o preço justo? Será que aquele corretor está me cobrando o preço justo? Não sei. Ele lançou a Zillow. Ele lançou um índice baseado onde que estavam as propriedades, e lá nos Estados Unidos você tem um histórico das propriedades, de maneira muito transparente. E aí, por exemplo, essa daqui é a casa do... Ele foi meu orientador de doutorado nos Estados Unidos, na Universidade da Virgínia, o Paul Ferris, é a casa do Paul. E aí você pode ver o preço da casa do Paul Ferris. O Lucas conhece também, já teve lá, já a Fer também. Você pode ver lá quanto que vale. Olha, de acordo com o estimado aqui,
essa casa vale $1.267.000. Então, se ela tiver à venda, ela não está à venda. Mas você consegue consultar qualquer endereço, qualquer preço de qualquer imóvel. Não contente, o Rich Barton lançou também um lugar para comparar salários. Então, qual é a sua empresa, qual é o seu salário? Compara com outras pessoas da mesma região, do mesmo cargo, da mesma posição. Minha pergunta para vocês é a seguinte: qual o princípio que hoje eu acho que se relaciona com essa nova história de vendas? Qual é o princípio que o Rich Barton estava praticando? Alguém? Alguém? Olha o voucher, pessoal. Mas esposa não vale, né? Ela falou transparência. Transparência. Então, depois você escolhe alguma amiga para você dar o voucher. Pronto, agora você falou, já deu a resposta. É. Aplausos para a Fernanda, né? Depois eu entendo com ela em casa. Bom, transparência. Por que esse princípio é importante, pessoal, para a nova história de vendas? Esse princípio é importante para a nova história de vendas pelo seguinte. Eu trouxe aqui, se vocês falarem, olha, o que eu aprendi na apresentação do Leandro? Esse slide. Tá? Eu acho que eu falei a velha história de vendas, então eu preciso falar a nova história de vendas. A nova história de vendas é a seguinte: transparência, negócios digitais, ou a possibilidade de você consultar, seja um imóvel, seja um preço, seja um produto, seja um serviço, seja o seguro, que hoje você pode cotar questão de segundos na Minuto Seguro, por exemplo, sem falar com o corretor, ou um financiamento no banco, o que for, qualquer produto ou serviço, você hoje consegue consultar muitas informações disponíveis. Qual é a implicação da transparência? Redução da assimetria de informação. O que é a assimetria de informação? É o desequilíbrio de informação. Tradicionalmente, os vendedores eles têm muita informação que o cliente não tem. Quantos carros você já comprou na vida? Quantos carros? Já pararam para pensar quantos carros você vai comprar na sua vida inteira? Quantos imóveis você vai comprar na sua vida inteira? Quantos? 3, 4, 5? Quantos? Me ajuda aí, pessoal. Quantos imóveis, por exemplo, um corretor bom, ele vende num ano? Mais ou menos. 20 no ano. 15 a 20. Olha só, pessoal. 15 a 20 imóveis no ano um corretor bom vende. Isso é muito mais do que a gente vai comprar na nossa vida inteira. Então, quem tem mais informação? Quem sabe mais das coisas? Corretor. Ou a pessoa que está te vendendo um carro, ou te vendendo um seguro, ou um plano de vida. Então, o que acontece? Antes dos negócios digitais, você tinha um desequilíbrio muito grande de informação. Hoje, o desafio das equipes de vendas é lidar com o cliente à medida que esse desequilíbrio não acontece mais. E eu preciso jogar o jogo. Transparência. User Experience on Demand, ou seja, as pessoas hoje, eu lembro no agronegócio, Matheus Consoli está aqui, um dos fundadores da FGV de Ribeirão, sócio da Marquestrate, o Lucas também, muitos projetos na área de agronegócio, e eu lembro as discussões que a gente tinha, falando, poxa, a experiência que o agricultor, por exemplo, tem com o Uber, com o Airbnb, com a Amazon, ele vai querer das empresas de agronegócio também. Então, não é porque elas não concorrem diretamente que isso não vai acontecer. E como que o vendedor está preparado? Outro ponto, inteligência artificial generativa. O que acontece com a inteligência artificial generativa? Eu trago aqui um exemplo. Você tem hoje um assistente que pode te ajudar a tomar decisões sobre que insumos comprar no agronegócio. Ele está plugado na OpenAI, no ChatGPT. Assim como isso surgiu, uma pergunta que eu recebo de maneira recorrente nas aulas é a seguinte: qual é o setor que vai ser mais afetado pela inteligência artificial? Quando eu olho no aspecto de vendas, na minha opinião, na minha visão, sabe qual é? O setor de turismo. Setor de turismo. Você vai viajar, tem muitas informações já online, tem muitas informações já digitais. Você monta o seu roteiro com o ChatGPT, você monta o seu roteiro, você não precisa da ajuda de um ser humano. Esse setor vai mudar muito. E tudo isso está impulsionado pelo quê? As interações sociais passam para o digital, a mobilidade, o que o smartphone permite é consultar qualquer coisa em qualquer lugar, e a gente tem dados e a gente tem facilidade hoje no uso de servidores. Você tem nuvem.
Não precisa investir em servidores super caros. Então, pessoal, finalizando aqui, quais são os recados finais que eu quero deixar? Eu gosto desse livro, é um livro que eu indico. Aqueles do início do meu slide eu não indico, tá? Esse agora eu indico, o Teste da Mãe. Qual que é essa ideia do teste da mãe? É a seguinte, tem relação com essa frase do Mark Cuban, que é um dos empresários e dos empreendedores que está no Shark Tank nos Estados Unidos. Apenas aceite conselhos de quem tem que viver com as consequências. Ou seja, não adianta, olha, eu tenho uma ideia boa sobre abordagem de vendas, deixa eu perguntar para o Zé Leandro, meu amigo. Meu amigo, ele vai... Não sei se ele vai dar a real. Deixa eu perguntar para minha mãe, deixa eu perguntar para minha esposa. No dia que ela não está brava comigo, ela vai dar uma opinião, né? Mas isso é importante. Pegar pequenos feedbacks rápidos do seu cliente e reais. Não mascarar a realidade. Seja numa pesquisa de satisfação. Pessoal, a coisa que eu vejo mais furada hoje em dia, em várias empresas que eu dialogo, é pesquisa de satisfação. Se você, na área de vendas, tem uma pesquisa irreal de satisfação de cliente, você vai mostrar um número bom para o seu comitê executivo. Mas e aí? Será que aquilo reflete a realidade do cliente? Então, para finalizar, a ideia é que a disrupção começa com clientes insatisfeitos e não com tecnologia. Olha banco, o que está acontecendo. Satisfação com bancos. Nubank, a taxa de satisfação é muito maior. Banco Inter, depois vem outros bancos até chegar a Banco do Brasil e Santander. Então, o que está acontecendo? Qual é a consequência disso? Bancos tradicionais perdendo quase metade do mercado em 4 anos. Caixa, Itaú, Santander, Banco do Brasil, perdendo metade da participação de mercado em transferências bancárias. Mas isso pode afetar outras verticais também. E minha dica final, uma pessoa com quem eu aprendo muito, eu sei que a Vivi também é fã dele, estive entrevistando recentemente no podcast que eu faço no Invest News com o Sami Dana e com o Doni Denútil. A gente estava conversando com o Caíto Maia. E o episódio está no YouTube, vocês podem assistir. E o Caíto Maia, ele simplesmente, num resumo, falou, olha, vender é saber contar bem histórias. E essa arte de saber contar bem histórias é extremamente importante, não só para quem está em vendas, para quem está em qualquer área. Essa arte do storytelling, saber contar histórias. A Chili Beans simplesmente consegue contar a história por trás de cada produto. Ela hoje é líder de mercado no Brasil, à frente da Ray-Ban. O único mercado no mundo que não é a Ray-Ban que é líder em óculos de sol. Isso é impressionante. Uma empresa brasileira, é alguém que desafiou. E vejam, aquela foto lá é de um vendedor com tatuagem. Os vendedores e os clientes tatuam Chili Beans. Imagina, olha o quanto que o propósito da marca vai além do racional. Você tatuar a marca da sua empresa. Seja você como vendedor, seja você como cliente. Isso é muito além da experiência, é muito além da identidade. Então, o Caíto Maia, no final do dia a gente fala de dados, tecnologia, mas no final do dia a gente está falando de pessoas, a gente está falando de desenvolvimento de marca. Então, pessoal, esses são meus recados para vocês. Eu coordeno o MBA de Gestão Comercial, junto com o Lucas, na FGV aqui de Ribeirão, de São José do Rio Preto também. Eu estou na FGV em São Paulo, assim como o Lucas, e moro aqui em Ribeirão, gosto daqui, e é um prazer ver a FGV bem cuidada aqui, e junto com o Hard Rock fazendo um evento desse tipo aqui, junto com muito entretenimento. E agora sou eu que estou entre vocês, como diz o nosso querido Marcos Fava, entre vocês e o jantar, né? Eu estou entre vocês e o jantar, então eu paro por aqui, passo a palavra para a Vivi. Vivi, muito obrigado, e tenham todos uma boa noite.